Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos à DW África, a Deutsche Welle, emissora internacional da Alemanha. Avançamos em direção à Guiné-Bissau, onde o líder do PAIGC diz que está a ser impedido de viajar para o estrangeiro desde dezembro do ano passado. A última vez foi a 2 de janeiro. Segundo Domingos Simões Pereira, tem sido impedido de embarcar no avião pelas autoridades aeroportuárias que alegam ordens superiores. Mas hoje decidiu que vai tentar viajar novamente e admite mobilizar os militantes e simpatizantes do maior partido na oposição guineense para sair à rua e exigir o fim das restrições às liberdades fundamentais na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro guineense diz que não foram deixadas muitas alternativas, por isso convoca o povo guineense em geral para a resistência. Para ajudar-nos a entender melhor os contornos desta situação, junta-se a nós, a partir de Bissau, o próprio Domingos Simões Pereira, que está de malas feitas. A minha primeira questão, Domingos Simões Pereira, muito obrigado desde já para participar nesta edição, pela sua disponibilidade. O que é que mudou para decidir convocar os militantes e simpatizantes do PAIGC? Agradeço a atenção e o interesse da Deutsche Welle em conhecer o que se está a passar e pretender trazer alguma luz a tudo isto. Eu confirmo que a 16 de dezembro do ano passado agendei uma viagem, devia sair com parte da família. Fui impedido de embarcar e nessa altura não me foi exibido nenhum documento que atestasse esse impedimento por vias legais, por vias oficiais. Qualquer das formas, como se tratava de uma recorrência, os meus advogados entenderam que, reconhecendo que o Procurador-Geral era novo, tinha acabado de tomar posse, fazia sentido aguardarmos, darmos alguma chance para que toda a situação fosse esclarecida. E, portanto, desde essa altura, semana após semana, os advogados foram contactando a Procuradoria-Geral, contactando as várias entidades implicadas no processo para tentar esclarecer do que é que se tratava. Na sequência dessas diligências, foi possível juntar toda a documentação necessária, incluindo uma certidão que prova que o único caso que existia tinha sido arquivado, definitivamente arquivado. Aliás, a prova disso é a tal existência da certidão, que levou o próprio Procurador-Geral a reconhecer que já não havia qualquer impedimento legal à minha saída. Simplesmente, esse impedimento estava a ser consubstanciado por ordens superiores que ultrapassavam a sua capacidade e competência. E, portanto, é em face disso que, tendo esgotado todos os mecanismos para um esclarecimento legal e formal da situação, eu entendi que, enquanto cidadão, enquanto líder político, enquanto deputado da nação e, portanto, detentor de uma imunidade parlamentar, devia tomar diligências para embarcar e, caso fosse impedido de viajar, que confrontasse as autoridades com a necessidade de demonstrarem que estão a fazer o uso de que tipo de instrumento para esse efeito. Só queria corrigir que eu não estou a convocar a população, eu estou a dar conta à população da minha determinação de fazer uso dos meus direitos e, ao informá-los, chamar a nossos direitos fundamentais, o que deve ser uma preocupação de todos os cidadãos. E quem é que está a impedir a sua deslocação ao estrangeiro, emitindo a tal ordem superior? Não, eu penso que, obviamente, que questões de ordem legal nos leva sempre a tomar precauções em chamar nomes, porque depois a seguir tem que se provar que se sabe a origem dessas ordens, mas eu penso que eu, o Braima e todos os cidadãos guineenses sabemos de onde é que vêm essas ordens, não é? Portanto, aliás, a simples menção de serem ordens superiores, bom, o superior, neste caso, está mais do que identificado. Na Assembleia, a seu tempo, fez toda a diligência que era necessária
fez exibir toda a documentação e a lei aplicável para demonstrar que, não tendo sido levantada a minha imunidade parlamentar. Mas é mais do que isso, Brahma, é que eu precisaria de confirmar que continuo a ter imunidade se houvesse alguma ameaça à minha condição de cidadão livre. O problema é que não há rigorosamente nada. E é aí que reside o absurdo de toda esta questão. É que, como da primeira vez que eu fui impedido de viajar, não é? Eu confrontei com as autoridades de migração, com a necessidade de me apresentarem qual é o documento que me está a impedir de viajar. Desta vez, não é? A estratégia não é essa. A estratégia não passa por eu chegar ao aeroporto e exigir a apresentação desse documento. A estratégia deles é impedir-me de chegar ao aeroporto. Não chegando ao aeroporto, sendo barrado o acesso ao aeroporto, eu não tenho como dizer que autoridades me estão a impedir. Eu é que não cheguei ao aeroporto. Não é? Quer dizer, nós chegamos a este nível do absurdo. E se for impedido de viajar hoje, como é que vai confrontar as autoridades? O que é que vai fazer? Eu vou exigir que façam demonstração de terem algum documento que me impeça de viajar. Ao não poderem exibir esse documento, eles próprios estão a provar que não estamos perante um Estado de Direito democrático e, portanto, confirmado isso, eu vou esgotar todos os mecanismos legais internos, vamos ativar todos os mecanismos políticos, e isso passa pela nossa saída às ruas e pela exigência do respeito das regras democráticas, mas também temos que admitir que nós pertencemos a um concerto de nações e quando esgotarmos os mecanismos internos, faremos uso dos mecanismos internacionais para o respeito dos nossos direitos. E diz que há uma intenção de acabar com o PAIGC, com a sua história. Como assim? Quem é que quer acabar com o PAIGC e a sua história? É pública essa afirmação, não é? Uma entidade, no fim de uma visita a Cabo Verde, afirmou taxativamente, convidando a sua congênere a fazer o mesmo em Cabo Verde, afirmando que em Bissau nós vamos acabar com o PAIGC. Ato contínuo, houve mais duas aparições públicas, onde primeiro se questionava da normalidade do Domingos Simões Pereira continuar à frente do PAIGC, para logo se afirmar que, caso o PAIGC vença as eleições legislativas, mesmo conquistando a totalidade dos assentos no Parlamento, que teriam dúvidas se o PAIGC poderia formar o governo ou o Domingos Simões Pereira podia assumir essa responsabilidade. Sabe, essa é uma demonstração inequívoca da nossa falta de cultura democrática, da nossa incapacidade para viver em democracia. E quando isso acontece junto de entidades que nesta altura têm a obrigação não só de nos representar, mas como de representar toda uma comunidade subregional, nós temos que estar preocupados, porque parece que ainda há muito caminho a fazer, mas nós estamos preparados para fazer esse caminho e para enfrentar os desafios que a nossa condição de políticos nos coloca. Mas a questão não é o Domingos correr risco de vida. A realidade é que todo cidadão guineense que se preze a manter o direito a liberdade de expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, a sua visão e as suas preferências, sente a sua segurança posta em causa. Todos, eu digo sem exceção, todos os guineenses, mesmo aqueles que circunstancialmente possam se colocar do lado do regime, não é? Num momento em que entenderem que podem ter uma opinião contrária e quererem exprimir essa opinião, já tivemos vários registros, não é, desta situação. Aliás, os detentores do poder neste país, neste momento, dizem claramente que não estão preparados para aceitar qualquer tipo de crítica ao seu regime. E, portanto, quem não aceita crítica ao seu regime, quem não admite opiniões contrárias àquelas que eles próprios produzem, é quem não tem cultura democrática e não está preparado para viver em democracia. E perante esta situação, o que acha da postura da comunidade internacional? Aliás, na sua última entrevista à DW África, diz que se sente um preso político na Guiné-Bissau.
tem contactado a comunidade internacional. O que é que estão a fazer estes países parceiros da Guiné-Bissau? Não, eu sou um preso político na Guiné-Bissau. Não me sinto, eu sou um preso político. Quando alguém é impedido de se deslocar, não é, de abandonar o território, as suas liberdades estão condicionadas e são restritas. E, portanto, quando as tuas liberdades são restritas, tu és um preso. Eu sou um preso político na Guiné-Bissau. Bom, nós o que temos feito é informar, é sensibilizar, não é, entidades da comunidade internacional. É óbvio que, como o próprio Braina sabe e todos nós sabemos, a comunidade internacional tem os seus mecanismos, tem as suas modalidades e muitas vezes, não é, a velocidade com que atuam não coincide com a nossa urgência e os nossos interesses. O que eu penso que é importante é que haja esse registro, para que todos os parceiros internacionais saibam que estão a colaborar com um regime que tem de tudo menos de democrático. Bom, mas isto é junto das instâncias políticas. O que eu estou a dizer é que, esgotados estes esforços, nós temos que partir para instâncias judiciais, mesmo a nível internacional, que têm mecanismos para obrigar, em certa medida, pelo menos entre aspas, não é, a que esse respeito possa ser, de facto, implementado. Ou seja, admite recorrer a um tribunal internacional? Absolutamente, absolutamente. Aliás, posso lhe garantir que este processo já está em curso. Agora, quando me diz o que é que a comunidade internacional tem feito, eu não quero medir isso. Houve uma altura em que o nosso nível de frustração com essa falta de atenção da comunidade internacional chegou ao ponto de eu pedir aos nossos camaradas, aos nossos militantes, para deixarmos, para não interrompermos o descanso da comunidade internacional. Já que queriam descansar, deixemos-los descansar. Mas eu penso que é a própria comunidade internacional que começa a dar conta que a situação de estabilidade interna se aproxima de um ponto de crise, de um ponto que pode ser de ruptura, porque de tanta agressão, de tanta restrição das liberdades, ou seja, estamos hoje a falar do impedimento da minha viagem, mas já falámos de agressões, de assaltos, de sequestros, de todo o tipo de subtração das liberdades civis e individuais da população, e mesmo perpetrados juntos de membros do Parlamento, membros de órgãos superiores de vários partidos, e portanto já tivemos o registro de tudo neste país, e quem é parceiro da Guiné-Bissau sabe que só pode continuar o quadro de parceria se houver estabilidade. E quando começa a dar conta que nos aproximamos perigosamente de uma situação de instabilidade e aquilo que eu já chamei de uma situação de não estar, eu penso que os próprios já dão conta que já não há muita margem para não haver alguma intervenção no sentido de repor alguma normalidade. Domingos Fons Pereira, não podia deixar de colocar esta questão. O governo guineense decidiu ontem prorrogar o período de recenseamento eleitoral por mais 2 semanas. O que lhe parece esta medida enquanto líder da oposição aí na Guiné-Bissau? Brahma, a partida, qualquer cidadão, qualquer observador diria é o bom senso. Eventualmente chegaram à conclusão de que a percentagem de pessoas que foram licenciadas durante esse período ainda fica aquém, muito aquém daquilo que estava programado, e é por isso que estão a prorrogar. Eu estou a dizer, o bom senso diria, mas eu não posso simplesmente me guiar pelo bom senso. Eu devia me guiar pelas leis. E as leis estabelecem que há uma entidade que devia ter competência para supervisar o processo das eleições, a começar pelo licenciamento. E essa entidade chama-se CNE. A CNE devia ter uma plenária já a funcionar. Uma plenária que devia ser constituída por todos os partidos que participam nas eleições. E que, portanto, em face de uma constatação de um nível ainda reduzido de pessoas que tenham acedido ao licenciamento, todos nós devíamos ter os mesmos dados nos quais se baseia o governo para dizer que faz sentido prorrogar por mais 2 semanas, não é? Mas não é esse o caso. Tudo o que eu estou a dizer é baseado na minha suposição. Na minha suposição. Não temos uma entidade oficial que congregue todos os participantes do próximo pleito eleitoral a ter todos os dados para poder avaliar qual é a situação. Mas isso já não estranha. Já não estranha porque
temos uma CNE ilegítima, uma CNE caduca, uma CNE sem presidente e sem um dos secretários executivos adjuntos, mas que se vai-se forçando a barra, no sentido de impor a própria vontade, não ter prestando atenção ao facto de que, quando o árbitro não é legítimo, põe-se em causa automaticamente a legitimidade do próprio jogo. Só para lhe dar um exemplo, Brian, há poucos dias o secretariado do PAIGC fez uma carta tecnicamente bem fundamentada, dirigida ao GETAP, com um conjunto de sugestões sobre aquilo que podia e devia ser feito no sentido de dar maior clareza, maior transparência e maior justiça ao processo. Uma das documentações que se fazia é em relação à auditoria técnica aos próprios equipamentos que a GTEP está a utilizar para tratamento dos dados que estão a ser recolhidos. Este é um procedimento absolutamente normal. Todo o equipamento eletrónico, antes de ser utilizado, é preciso ser calibrado. Calibrado na presença de todos os que participam do processo, para que os dados introduzidos na presença de todos, não é, possa produzir resultados que não alteram em nada, não é, esse tratamento. Isso foi considerado impossível. Não é? Recebemos uma resposta do GETAP dizendo que não acham isso normal, não vão aceder, mas que nós devemos fazer confiança, não é, de que tudo aquilo que eles estão a fazer corresponde à normalidade dos atos que são previstos para o processo de licenciamento. Esta é a realidade. Ou seja, falta clareza no processo, é isso? Os partidos desconfiam do processo eleitoral? A desconfiança é uma consequência lógica desta falta de transparência. Mas a lei é feita exatamente para antecipar essa situação. Portanto, nós temos códigos já estabelecidos. Para se chegar às eleições, cria-se uma CNE legítima, transparente e aceita por todas as partes. Cria-se, o governo tem o GETAP, mas quando inicia o processo de recenseamento, acorda-se como é que se vão fazer as eleições, o recenseamento, acorda-se o cadastro eleitoral, faz-se a divisão dos círculos eleitorais. Portanto, tudo isto é baseado num pressuposto já bem identificado e que o número de vezes que nós já fizemos eleições já nos dá alguma rotina, já nos dá alguma experiência. Agora, o que é que nós estamos a constatar? É o próprio governo que vem dizer não, mas as pessoas podem sair da zona A para se ir registrar na zona B e ninguém lhes pode impedir de o fazer. Não é? Quando você vê isto, é o próprio governo que era suposto ter interesse em garantir a clareza desse processo, que está a incentivar a fraude. Mas eles dizem, não, mas isto não é fraude, porque o cidadão pode registrar-se em qualquer parte do território nacional. Não, isto é fraude. Sabe porquê? Porque o cadastro corresponde ao número de habitantes que estão em cada zona do país. Porquê que, por exemplo, o Círculo Eleitoral 24, por exemplo, tem elege 4 deputados e o Círculo Eleitoral 18, por exemplo, elege 3. Estou só a dar um exemplo. Precisamente porque, tendo em conta o número de eleitores que estão nesta base, não é? Fez-se um cálculo do esquema de representatividade. Ora, quando você não só me dá a liberdade de eu ir me registrar noutro círculo eleitoral, mas mais do que isso, ou pior do que isso, eu transportar potenciais eleitores para se irem registrar lá onde eu me estou a candidatar, estamos a viciar todo o jogo. E vamos ver isso no dia das eleições, que provavelmente vão emitir licenças, como é que dizem? Livres trânsitos, não é? Para transportarem as pessoas e irem votar nos outros círculos. É o que vai acontecer. E, portanto, todo o sistema está mais do que posto em causa, mas nós entendemos que, pelo menos, não é? Realizando-se a auditoria técnica dos instrumentos e criando-se uma plenária da CNE com a inclusão de todos os partidos que participam no processo, levando a essa plenária a validação de todos os instrumentos, estaremos a minimizar,
não é, a desconfiança de todas as partes em relação ao processo. Infelizmente, é o que não está a acontecer. A minha outra questão é que o espaço de concertação dos partidos democráticos da Guiné-Bissau denunciou recentemente o que chama de manobras dilatórias para afastar o PAIGC das próximas eleições legislativas marcadas para 4 de junho. Há evidências nesse sentido de afastar o PAIGC da corrida eleitoral? Penso que a única questão é que evidência é que vamos escolher, não é? Mas isto é quase que o menu à disposição do freguês, não é? O freguês escolhe. É o impedimento para a realização do Congresso, não é? É as várias vezes em que o Congresso é posto em causa. Para o seu conhecimento, penso que deve saber que as anotações que foram pedidas por todos os partidos que integram o espaço de concertação, incluindo o PAIGC, ainda aguardam. Brema, a anotação por parte do Supremo Tribunal de Justiça é um ato administrativo absolutamente normal. Absolutamente normal. Um partido político é uma associação, só que de cariz política. E, portanto, aquilo que nós convencionalmente tratamos por delegados ao Congresso, não passam de associados políticos. Estiveram reunidos num Congresso e livremente decidiram por tomaram um conjunto de decisões, e a Constituição diz que o Supremo Tribunal de Justiça é a entidade repositória das decisões que foram lá tomadas. Agora imagina, nós vamos depositar, não é, o pedido de anotação e o Tribunal diz, não, nós ainda temos que analisar, ainda não sabemos se podemos aceitar essa anotação. A anotação? Você põe em causa a anotação de um partido político, não é? Mas quem é que ouviu alguma coisa em relação a outros partidos? Não é? Partidos que, para completarem o número de delegados e poderem realizar o seu congresso, saíram à rua a pedir as pessoas que passavam para vestir a camisola e entrar no seu congresso. Não é? Partidos que não têm mecanismos nem de escolha dos delegados das bases. Você vai pôr em causa o congresso do PAIGC, não é? Que cumpre formalidades bem estabelecidas já há não sei quantos anos. E, portanto, é como eu disse, é a vontade do freguês. Qualquer um encontra elementos mais do que evidentes dessa tentativa de pôr em causa a participação do PAIGC, o que não nos tira o sono. Porque nós sabemos da grandeza do PAIGC e sabemos que o povo guineense se alinha com aquilo que são os objetivos também do partido. Claro, eu penso que o PAIGC tem sido recorrentemente agredido, ameaçado, a nossa sede invadida várias vezes, gás lacrimogéneo lançado para pessoas indefesas e em situação de absoluta tranquilidade. E, portanto, o que nós temos visto é que muita gente se entrega ao medo, não é? Ao medo, olhando para as suas próprias vidas. Este regime tem dado sinais de não compreender que há um nível de força que pode ser, entre aspas, considerado normal para a reposição da ordem, mas tudo o que ultrapasse esse nível cai fora daquilo que são os limites aceitáveis. Mas eu garanto-lhe que o PAIGC, os seus militantes, os seus dirigentes, não se vergam a essa situação. Nós compreendemos a cada momento quais são os objetivos que são perseguidos, não é? E é por isso que nós tentamos, não é, calibrar a nossa intervenção em função desses objetivos. Agora, estamos numa fase em que compreendemos claramente que há uma intenção de comprometer o PAIGC para poder favorecer os outros partidos, e é chegado o momento de nós chamarmos a nossa população, a nossos simpatizantes, os nossos militantes, a fazermos uso dos direitos que nos assistem enquanto cidadãos, enquanto militantes, enquanto políticos. Isso faremos sempre. Muito obrigado, Domingos Simões Pereira, por se juntar a nós neste programa especial aqui na Deutsche Welle. Obrigado, Brian Adarame. Foi um prazer ouvir e estar consigo. Foi assim uma entrevista com Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, partido na oposição na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira diz que está a ser impedido de viajar do país e que viu a sua liberdade ser restringida pelas autoridades no poder. Em nome de toda a equipa, muito obrigado. Voltamos quando for necessário.